Tá, pode pôr. Pronto. Vamos à nossa prece, então, né? Mestre Jesus, estamos aqui reunidos nessa aula de hoje, sob o comando de Emmanuel, Joana de Ângeles e os bons espíritos que nos ajudam e nos instruem nessa nossa caminhada para seguirmos o exemplo de Jesus. Estamos aqui, mestre, com vontade, com as almas abertas, o espírito aberto aos seus ensinamentos e aos novos aprendizados que todos esses bons espíritos trazem a nós por meio dessas obras tão importantes e que nós tivemos o prazer e a felicidade de encontrarmos aqui e agora, enquanto encarnados. Mestre Jesus, nos abençoe a caminhada com todas as dificuldades que possam vir, pois sabemos, a partir de hoje e sempre, que as dificuldades são a nossa corrigenda, são as nossas necessidades, que podemos aproveitá-las para o nosso evoluir. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza. Vamos lá, gente? Ó. Nós vamos continuar aqui o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, parte 2, capítulo 3º. Planos da Treva. Beleza? Então, vamos lá. Oi. Bem? Tudo bom? Cirlei. Oi, querida. Tudo bem, vamos. Ok. Gente, ó, aqui todo mundo pode falar, a aula é compartilhada, não é um monólogo. Vamos lá, tá bom? Então, qualquer coisa, pode me parar e tudo mais. Vamos lá. Planos da Treva. Depois das solenidades do casamento de Plínio, sim, deixa eu fazer um resuminho assim, bem rápido. A família romana de Públio Lentulus já chegou em Roma, certo? Nós estamos aí mais ou menos no ano 46 e a filha Flávia tem 22 anos, chega a Roma e eles são recebidos, logicamente, pela família amiga que eles deixaram ao partir, né? Que é a família dos Severos. E os Severos tinham 2 filhos, tinham não, tem 2 filhos, né? E quando eles chegam, Lívia já, né, adulta, jovem adulta, chama a atenção dos 2 rapazes. Só que o olhar dela se dirige ao mais novo, que é Plínio. Nós temos logo a seguir, porque eles vieram, né? O amigo estava doente, nós temos o falecimento do amigo, né? Ele falece aí num ambiente mais favorável, inclusive pela sua própria modificação interna. E também nos aparece, nesses primeiros 2 capítulos aí, da parte 2, aparece o escravo liberto, que foi escravo da família Severus, né? O Saúde Gioras, que ele fazia parte do treinamento dos 2 irmãos nas bigas, certo? Esse Saúde Gioras, ele foi um escravo, que agora é liberto, e recebeu cidadania romana, tem agora uma fortuna. Flamínio Severus foi muito generoso com ele, né? Como ele sempre fazia aí com os escravos que ele tinha, ele era um dos homens que tinha escravos, mas cumpria certas regalias e tinha uma certa empatia
por esses homens, né? Então, temos aí 3 homens interessados na mesma jovem. Os irmãos, né? E mais o escravo liberto. Então, vamos ver aí como é que vai se desenrolar isso aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Parte 3. Depois das solenidades do casamento de Plínio, contrariamente ao que se podia esperar, o liberto judeu não regressou a Massília, pretextando numerosos negócios que o retinham na capital do império. Olha só, né? Então, instalado no palacete dos Severos, para onde se haviam transferido os jovens nubentes, os 2 acabaram de se casar, né? Flávia e Plínio, Plínio Severus, o filho mais novo de Flamínio. E Saul teve oportunidades numerosas de se avistar com o senador Públio Lentulus, mantendo ambos várias palestras sobre a Judéia e as suas regiões importantes. Então, eu trouxe um mapa aqui, gente, vocês estão vendo? Um mapa da dominação romana aí, ó, no século I, certo? Então, aqui, ó, na região das Galhas, a região da França aqui, nós temos Massília, certo? E é para essa região que os trabalhos estavam demandando a presença de Saul de Joras, mas ele não vai, ele fica em Roma, aqui, ó, ele fica aqui em Roma, pretextando diversos afazeres em Roma. Mas era tudo conversa. Então, vamos lá. Intrigado com aquele olhar ardente e aqueles traços fisionômicos, que lhe não eram totalmente estranhos, isso aí é o senador, né? E lembrando-se perfeitamente daquele pai que procurara ansioso e aflito em Jerusalém, acompanhemos o senador em uma de suas palestras íntimas com um interessante desconhecido, na qual o abordou com esta pergunta inesperada: Senhor Saul, já que sois filhos das cercanias de Jerusalém, vosso pai, porventura, não se chamaria André de Gioras? Olha só, gente. Bem na mosca, né? O senador, assim, ele vê perfeitamente a face, né, de Saul e ele lembra de André de Gioras, porque ele, inclusive, diz que eles são parecidos, né? Alguém quer ler para mim? Posso ler? Obrigada. Você vai ler, Marli, ou quer que eu leia? Pode ler você, à vontade. O liberto mordeu os lábios diante daquele ataque direto aos assuntos mais delicados da sua existência, respondendo dissimuladamente: Não, senador, meu pai não tem esse nome. Ao tempo em que fui escravizada por mãos impiedosas e cruéis, porquanto eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, acentuou com profunda ironia, meu pai era um agricultor miserável que não possuía outra coisa além dos seus braços para o trabalho de cada dia. Tive, contudo, a felicidade de encontrar nas mãos generosas de Flamínio Severus, que me guiaram para a liberdade e para a fortuna. E hoje, o meu genitor, com o pouco que lhe forneci, aumentou suas possibilidades de trabalho, desfrutando não somente certa importância social em Jerusalém, como também funções superiores no templo. Mas por que me perguntar? Malu, dá uma pausa rapidinho, por favor. Olha só, ele diz aqui, ó, com profunda ironia, fui uma criança mal educada e irresponsável. Ele está sendo irônico. Ele falou isso, mas realmente ele não acredita nisso. A gente fica pensando, né? Ele
que ele fez? Vocês lembram? No começo do livro, a família romana chega com toda aquela pompa, muitos soldados, e ele joga uma pedra e acerta no rosto da esposa, Lívia. E essa pedra gera uma série de consequências e ele acaba virando escravo. Daí a gente fica inferindo, né? Ele era um zelote? Porque a gente lembra, os zelotes, eles surgiram nessa região aí da Palestina, né? E eles apareceram quando Jesus era criança, na infância de Jesus. Os zelotes, o objetivo deles eram expulsar os romanos das terras deles. Eles eram extremamente nacionalistas. E andavam com uma sica, né, gente? Lembra? Que era uma espécie de espada aqui debaixo do braço. E eles estavam dispostos a tudo. Sabe aquele... Eles estavam dispostos a perder a vida. Seguindo aí as regras que eles tinham como nacionalistas extremos que eram, né? Vocês queriam falar alguma coisa? Acho que até pela juventude dele, Ali, eu acho que talvez escutando, né, os mais velhos, né, naquela coisa de serem contrária àquela escravização por Roma, né, deles serem escravos de Roma, talvez isso daí o tenha levado, ele muito jovem ainda, né, ele ouvindo os mais velhos falando, né, a respeito, talvez isso os tenha levado né, a fazer essa atitude, né, ou seja, eram os romanos chegando, ele atirou uma pedra naquela coisa assim, vão embora da minha terra. Exatamente. Então, Né? assim, acredito que ele possa fazer, né, parte do grupo dos zelotes, e como ele era jovem, ele teve esse impulso, né? Foi muito impulsivo de querer afrontar sozinho toda uma... Como é que eu vou falar? Centenas de soldados, uma comissão inteira ali trafegando. Então, é isso aí. Pode continuar, Malu. Mas por que me perguntais? O senador franziu o sombrolho em face de tanta desenvoltura na resposta, mas, sentindo-se aliviado, por lhe parecer que não se tratava de fato do Saul de suas penosas lembranças, respondeu com mais desafogo de consciência. É que eu o conheci ligeiramente, um agricultor israelita, por nome André de Gioras, cujos traços fisionômicos não eram muito diversos dos vossos. E a conversação seguia o ritmo normal das conversações, sem importância, nos ambientes de convencionalismo da vida social. Saul, entretanto, deixava transparecer fulgor estranho no olhar, como quem se encontrava extremamente satisfeito com o destino, à espera de um ensejo para executar seus tenebrosos planos de vingança. Então, gente, nós estamos vendo aí, né, um pouco da personalidade de Saul, tá? Mas mais para frente vai falar mais um pouco aqui. E aí a gente vai comentar aí. Vai, Malu. Um móvel oculto e inconfessável o retinha em Roma, quando numerosas operações comerciais requeriam sua presença em Massília, onde seu nome se radicara a grandes interesses de ordem financeira e material. Esse móvel era o intenso desejo de se fazer notada pela jovem esposa de Plínio, cujo olhar parecia atraí-lo para um abismo de amor violento e irreprimível. Desde o instante em que a vira, com os adornos do noivado, no dia venturoso de seu enlace, parecia haver lobrigado a criatura ideal dos seus sonhos mais íntimos e remotos. Na realidade, os filhos de seus antigos senhores mereciam seu respeito e o maior acatamento. Todavia,
uma força maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse de Flávia Lentulha a qualquer preço, ainda que fosse o da própria vida. Olha só, gente, está vendo aí? Nós temos aí os 3 interessados na jovem. Antes do casamento, o irmão partiu, vocês lembram? Aham. O irmão partiu, ou seja, bacana, né? Também estava apaixonado, mas abdicou. Isso aí é a luta, né? A luta pelo seu restabelecimento, pela sua melhoria. Porque você está renunciando, certo? O Plínio está casado e o outro não renunciou, como o irmão fez. Então, aqui nós temos um exemplo, um caminho oposto, né? Ainda mais partindo de um escravo liberto, que agora estava, né, com posses, teve, como Flamínio Severus, né, generosidade e, na verdade, também, em vez de renunciar como fez o irmão, não. Ele quer ir atrás dessa paixão a custo da própria vida, como diz o livro aqui. Né? Temos uma questão aqui de ingratidão, questão 937 do Livro dos Espíritos. A ingratidão é a filha do egoísta. E o egoísta topará mais tarde com corações ingratos também. Agora, a parte mais importante que eu acho é essa aqui embaixo, ó, gente. A ingratidão é um modo de testar seu coração na confiança em Deus. Certo? Então, por que sofremos ingratidão? Para você manter a sua posição aí, o seu caminho de seguir Jesus e manter a fé no Pai, certo? Vamos lá, pode continuar, Malu. Aqueles olhos formosos e cismadores, a graça amorosa e espontânea, a inteligência lúcida e delicada, todos os seus predicados físicos e espirituais, que observara agudamente, nos poucos dias de permanência na cidade, o autorizava a crer. Peraí, só um pouquinho, gente, que apareceu um negócio aqui no meu. O autorizava a crer. Cadê, gente? Pulou aqui. Você quer que eu continue, Malu, para você? Menina, entrou um negócio aqui no meu tablet, não estou conseguindo achar. Vai, Simone. Tá, peraí. O autorizavam a crer que aquela mulher era bem o tipo das suas idealizações. E foi engolfado nesse turbilhão de pensamentos sombrios que 2 meses se passaram, de expectativas inconfessáveis e angustiosas, sem que perdesse a mais ligeira oportunidade para demonstrar a Flávia o grau do seu afeto, da sua admiração e estima, sobre as vistas amigas e confiantes de Plínio. Na soledade de suas preocupações íntimas, considerava Saul que, se ela o amasse, se correspondesse à afeição violenta do seu espírito impetuoso e egoísta, jamais se lembraria de exercer a planejada vingança sobre o coração de seu pai, indo buscar o jovem Marcos Lentulus, para o lar paterno e liquidando o pretérito das visões tenebrosas. Contudo, se acontecesse o contrário, executaria os seus diabólicos projetos, deixando-se embriagar pelo vinho odiento da morte. Então, temos aí a personalidade de Saul, né? Saul de Gioras. Pode continuar, Simone. Eu já achei. Quer que eu continue, Simone? Pode ser, Manu, pode ser. Então, vamos lá. Nessa época, corria já o ano de 47, e sem nos esquecermos de Fúvia e sua filha,
vamos encontrá-las de novo sob o domínio dos mesmos sentimentos cruéis e tenebrosos. Em vão desposar Aurélia e Emiliano Lúcius, que, para ela, não representava de modo algum o tipo de homem que o seu temperamento supunha haver encontrado no filho mais moço de Flamínio. Olha E só, foi assim. gente, só Hum, um pouquinho, Malu. tá. Questão 939 do Livro dos Espíritos, Uniões Antipáticas. Nós temos Aurélia e Emiliano Lúcius, casados, né? Emiliano é um homem bom, é um homem, né, que luta pelo casamento, pela união com Aurélia. E ela não corresponde ao afeto, né? E a verdade que Emiliano traz, né? E ela também nem se interessa pelo tipo de homem que é Emiliano e está obcecada pelo Plínio Severus, certo? Então vamos aqui, ó. Uniões antipáticas. E é o que a gente tem bastante, né, no nosso planeta de provas e expiações. Como é que entre encarnados há frequentemente uniões com afeição só de um lado, que é o caso aqui? Só afeição só pelo lado de Emiliano, certo? E que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão. E como a mais viva afeição, né? Allan Kardec continua perguntando, e como a mais viva afeição pode mudar-se em antipatia e até mesmo ódio? Olha só, né, gente? Interessante isso. Vocês estão vendo, gente? Eu ainda estou compartilhando a tela? Sim, então estamos vendo. Está compartilhando, sim. Agora ficou pequenininho. Espera aí que eu vou arrumar. Aí, voltou. Beleza. E o que os espíritos respondem, né? Isto constitui uma punição passageira, né? É uma expiação. E aí, gente, né? Passageira. Quantos são os que se dizem amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e, quando convivem, reconhecem que experimentam somente o encanto material? E há duas espécies de afeição: a do corpo, que é efêmera, e a da alma, que é simpática e duradoura. Então, isso aqui é bacana para a gente aprender a ver, né? Ai, meu Deus, eu estou mexendo demais. Então, é assim, gente, é uma expiação, ou é uma prova, ou é para você aprender a ter paciência, né? Com essas uniões aí, que são mais difíceis mesmo. Eu fiquei imaginando, Ali, que assim, geralmente a maior parte dos casamentos, quando a gente é mais jovem, né? Quando você tem lá seus 20 e poucos anos, você casa, eu acho que a gente não tem a maturidade, como falou ali, né? As uniões às vezes são por questões materiais, né? Algum tipo de atração física, sei lá. E não tem, né? A gente não tem a maturidade assim do entendimento dessas afeições, até do ponto de vista emocional e mesmo espiritual, né? Porque, né, nessas fases de vidas, nós, muitos, né, eu acho que acaba acontecendo isso. Tanto é que depois começa a convivência do casamento, né? Ali vai passando o tempo e você vai vendo as diferenças, você vai vendo que aquela convivência, né, muitas vezes difícil, né? Sim, Então, exatamente. não é? Eu acho que falta uma É, maturidade, né? é isso Inicialmente. mesmo, né? Porque a gente é muito jovem, né, Simone? E a gente vai muito pela aparência física mesmo, né? Para constituir os nossos casamentos. E muito jovem, a gente não tem esse discernimento. Depois que a gente aprende a ter um pouco mais disso, né? Ou também pode acontecer o inverso, né?
o casamento, às vezes, começa com uma certa dificuldade, e aí os dois vão aprendendo juntos, e eles começam a se entender melhor e melhorar o tipo de relacionamento, entrando nesse casamento aí mais para a alma agora, né? Simpatia, um casamento mais É, duradouro, com vínculos, mas assim, também é uma coisa construída, né? Não é uma coisa. sim, Até porque, se tivermos casamentos muito bons, né, desde o início, não são casamentos de hoje, entende? São casamentos construídos. Eu me sim, porque lembro muito. aqueles dois já né, já tem uma afinidade Exatamente. maior. Mas sabe que eu fico pensando nisso aí que você falou? Sim, Assim, é uma construção, mas tem que ser dos dois. Eu acho que os sim, casamentos acabam dando errado, porque um vai amadurecendo, vai, né, sim. aprendendo, às vezes sempre um vai mais à frente que o outro. É verdade. E o outro fica para trás. É Porque verdade. se a proposta não for dos dois, né? Como você falou, tem que ser os Sim, dois juntos, caminhando juntos, para esse amadurecimento, para sim, outros valores, né? Se um fica lá com a mesma cabeça de quando casou e o outro vai avançando, aí chega sim. uma hora que fica distante, né? Exatamente, Simone. Inclusive, tem uma pergunta, né? No Livro dos Espíritos, ele tem uma pergunta, assim, Allan Kardec pergunta assim: podem almas simpáticas deixarem de ser simpáticas? Sim, quando um é preguiçoso. Lembra? Então, no Uhum. Livro dos Espíritos tem isso. O que eu penso, assim, também em relação a isso é também a paciência, né? Esse amar mesmo, o seu companheiro evoluindo mais devagar, né? E você tendo que acompanhar isso aí, essa evolução mais lenta, né? Aqui em casa, por exemplo, eu sou a mais lenta. E o Paulo tem que ter paciência comigo, entendeu? É bem isso aí. Vamos continuar. E foi assim que, depois dos primeiros desencantos e atritos no ambiente doméstico, a conselho da mãe e na sua própria companhia, procurou recorrer a ciências estranhas em Araxes, célebre É de, feiticeiro. é Hã? é um homem. Ah, É de estranhas Araxes, de é um Araxes, homem. de É. Araxes, célebre feiticeiro egípcio que tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades de Esquilino. Olha só, gente. Então vamos ver aí esse parágrafo, essa questão aí. A mãe e a filha foram procurar um feiticeiro porque a filha está casada com Emiliano, está querendo ter um relacionamento com outro marido, com o marido da Flávia, o Plínio. E aí a gente fica pensando, né? Nossa, e apoiada pela mãe, né? Daí você fica pensando, nossa, é controle isso, controle, né? Controle de educação sexual. Então vamos lá, ó. Questão 184, certo? Do Consolador, isso aqui, tá? Francisco Cândido Xavier. Como efetuar a autoeducação nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas nos levam a atitudes antifraternais? A gente, às vezes, tem essas atitudes antifraternais, né? O amor sexual deve ser entendido como um impulso que conduz o homem às grandes realizações do amor divino. Olha só, né, gente? Como? Espiritualização, né, daquele espírito, e no devotamento, no sacrifício. A gente já ouviu algumas palestras, né, desses nossos estudiosos aí do espiritismo, o Haroldo, por exemplo, que ele diz que essa energia sexual, ela pode ser, Divaldo também, já vi falando sobre isso, que essa energia sexual, ela pode ser transformada, né,
A educação faz com que a gente transforme essa energia. Você pode pintar quadros, você pode estudar com essa energia, você pode se evoluir aí. Então, vamos lá. Toda vez que haja disposições antifraternas, significa que prepondera no seu psiquismo, na sua energia psíquica, a tendência ao estacionamento. Então, o que Chico Xavier nos fala? Há a necessidade no esforço de autoeducar-se, né? Renovação dos seus valores. Interessante também que ele traz aqui no final, Deus, ele não extermina as paixões do homem. Mas o que ele quer fazer com essa paixão? Convertê-las pela dor, né? Para que as criaturas possam dominar, né, seu coração, dominar suas tendências e orientar o seu caminhar. Isso é interessante, né? Porque Deus podia muito bem afastar todas as nossas paixões, né? Qualquer que seja ela. Vocês sabem, né? Aqui nós estamos com a Aurélia e a mãe, né? Que tem esse mesmo foco aí. Mas a gente pode falar de avareza, a gente pode falar de vários tipos de paixão, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos continuar, Malu. Vamos falar desse feiticeiro aí, tem muita coisa interessante para falar sobre ele. Vai ser bem bacana. Pode continuar. Araxes, cujo comércio criminoso, como todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade e da morte, era o iniciado do Antigo Egito, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, na sua violenta paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana. Então, em pletora de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do Sagrado Instituto da Família, explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a sua ciência espiritual na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com as suas drogas venenosas e seus estranhos conselhos. Tá, só um pouquinho, Malu. Então, gente, olha só. Nós temos aí um médium como é que a gente fala aquela palavra que é bastante... Um médium ostensivo, né? Que tinha como missão levar, através da sua mediunidade, caridade e paz para as pessoas, está agora desviado do caminho reto, né? E agora fazia comércio da sua mediunidade, né? A troca de bens materiais. Era um médium que tinha paixão pelo dinheiro e agora estava totalmente, o Emmanuel até cita essa palavra, né? Está desviado da sua função. Então, como eu falei na aula passada, isso foi um processo, né? Um caminhar. Ele escolheu ficar desviado, certo? Olha só que interessante que a gente traz aqui. Livro dos Médiuns, questão 466. Os espíritos imperfeitos são instruídos a pôr em prova a fé e a constância dos homens em prática do bem? Ele está desviado, certo? Se sobre ti atuam, eu disse que levou um tempo para que esse médium ficasse desviado, né? Com certeza, os obsessores estavam ali, mas não só os obsessores. Vamos ver o que o Allan Kardec diz para a gente? Se sobre ti atuam influências más, é que as atraíste, desejando o mal. A gente já sabe disso, né? Conforme tua propensão ao mal, terás em torno de ti uma nuvem de inferiores a te alimentar no íntimo esse pendor. Então, eu tenho
um desejo central, como diz o Haroldo, né? Eu tenho uma vontade de ter bens. Eu sou avarento, materialista. Então, vai ter ao redor de mim numerosos espíritos com essa tendência, né? Influenciando-me. Agora, olha o que é interessante. Outros também vão te cercar, influenciando-te para o bem, né? Então, tenho os espíritos inferiores que vão me influenciar naquele desejo central que eu tenho, né? Que não é muito bom, e aí eu me vinculo com eles, mas também eu vou ter, ao longo da minha caminhada, outros espíritos que me influenciam para o bem. Tenho, assim, então, um equilíbrio nessa balança, né, gente? Os inferiores de um lado e os superiores. E aí, o meu ato vai ser responsabilidade minha, porque eu vou ser senhor dos meus atos, porque eu vou ficar ali no equilíbrio, né? Faz isso. Aí o outro fala, não faz. Então, é por aí. Vamos lá. Outra Procurado questão. de... Só um eu pouquinho, achei que era Malu. para Tá, continuar. obrigada. Eu acho que eu vou falar logo dessas questões aqui da mediunidade, né? Porque a gente sabe que o Araxes, mesmo desviado, é um médium, né? Só que Sim. tudo tem um limite. Até quando o Araxes vai, né? Então, bora lá. Questão 226, né? O item 2 do Livro dos Médiuns. Por que a mediunidade não constitui privilégio dos homens de bem? Por que vemos pessoas indignas, né? Que a usam mal? Então, olha só. Allan Kardec traz para a gente que todas as faculdades são favores e devemos dar graças a Deus. Se há indignos que a possuem, é que disso precisam mais que os outros para se melhorarem. Pois Deus, ele dá oportunidades, né, para a salvação de nós mesmos. E cabe a nós aproveitarmos isso. Então, mediunidade, por exemplo, pensando aqui no Araxes, né? Seria uma ferramenta que ele utilizaria para benefício próprio. E mesmo assim, ele sai desviado. Então, era uma ferramenta a mais que ele tinha. A mesma questão, tá, gente? 226, item 8. Vamos lá. Essa pode continuar, Malu. Procurado discretamente por Fúvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita e ali mesmo, em grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível, ante uma trípode e outros petrechos de ciências ocultas, com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar a mente sugestionável dos consulentes numerosos que lhe solicitavam a solução dos problemas da vida. Tá, só um pouquinho, Malu. Trípode é uma tripeça, tá? Onde proferem seus oráculos a pitonisa. Então, ele estava fazendo aqui uma encenação, né? E olha só o que vai acontecer, gente. Pode continuar, Malu. Ao cabo de longos minutos de concentração, com os olhos a brilhar estranhamente, o mago egípcio dirigiu-se a Aurélia, afirmando-lhe em palavras impressionantes: Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua vida espiritual no passado longínquo. Vejo Delfo nos dias gloriosos do seu oráculo e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que não lhe pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos. E a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Olha só que interessante. Vem um recado para ela e diz assim:
Vocês estão vendo, gente? Parece que as cenas se repetem, né, nas nossas encarnações. E ela fala, e ele fala para ela: você fica quieta, se conforma com a separação, porque da outra vez você já perturbou, agora não perturbe mais. Olha só, será que era isso que o feiticeiro queria falar? Ele é um feiticeiro desviado? Continua aí, Malu. Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada, enquanto a alma arguta de sua mãe acompanhava a palestra, tocada de impressão indefinível. Que me dizeis? Replicou a jovem senhora no auge da sua sensibilidade ferida. Outras vidas? Um homem que não me pertencia? Que vem a ser tudo isso? Sim, nosso espírito neste mundo, redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade, tem longa série de existências que enriquece o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas reflexões em matéria de amor, e sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos. Por aqui hão passados inúmeras criaturas. A muitas aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores, mas, para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência. Se a sua reflexão for ao ponto de provocar esse homem, em consciência honesto até agora, é possível que o seu coração também inquieto venha corresponder os seus caprichos. Contudo, busque não se entregar ao desvario dessa provocação, porque o destino o reuniu agora a alma gêmea da sua, e um caminho áspero de provocações amarga os espera no futuro, para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição e da sua grandeza espiritual. Não se interponha no caminho dessa mulher, considerada pelo seu espírito como poderosa rival. Interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora suas próprias penas, porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes. E aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor, nada mais é que capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo caminho de companheiro amoroso e leal, mas sim a multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Então, Aurélia. beleza, Malu. Tá. Obrigada. Então, olha só, gente. A mulher, né? Ela tem esse problema, as duas, né? E reflexões em matéria de amor, né? Esses ardentes, né? Essas pecaminosas paixões que ambas trazem. E ele diz para ela que é desde Atenas, desde Delfos. E a gente está vendo que é um espírito que mantém aí, né? Ele mantém essa paixão, certo? Essa inclinação, né? Por satisfação desses desejos que ele diz que são violentos e indignos. Então, imagina só as duas recebendo esse tipo de conselho proveniente de um médium ostensivo decaído. Então, o objetivo delas era o quê? Satisfação dos seus caprichos. E aí elas chegam lá e tem um conselho que é totalmente o oposto do que elas vão procurar. Daí a gente fica pensando, né? Como é que pode, questão 226, item 8, pode um médium imperfeito receber uma orientação de espírito superior? Será impossível se obter
tenham boas comunicações de médiuns imperfeitos? Não é raro, né? Allan Kardec nos diz que bons espíritos se sirvam desses médiuns. A falta de outro. Em circunstâncias especiais, porém, isso ocorre momentaneamente. Então, o momento era do recado para ela. Se ela vai continuar, se ela vai seguir esse conselho ou não, já é responsabilidade da rota, do caminhar dela. Mas é um conselho de um bom espírito através de um médium decaído, né? O Emmanuel usa a palavra desviado, né? O adjetivo desviado. Então, assim, olha, interessante isso. Muito interessante, né? Pode falar, Simone. Posso falar um pouquinho aqui? Eu fiquei me coçando aqui, porque eu fiz uma viagem, né, que eu estive na Grécia, e eu conheci esses 2 lugares aqui, Atenas e Delfos. A gente passeou por ali, e essa Delfos, o que me recorda bastante era o templo, tinha os templos, porque era assim, era ruínas, né, do que existe, atualmente só tem as ruínas, né, porque era coisa de 4.000 anos antes de Cristo, Atenas é 4.000 anos antes de Cristo, a fundação, é tudo muito assim, antigo lá, né? E aí esse Delfos tinha o templo, e uma coisa que foi comentado quando a gente esteve lá, era essa questão da pitonisa, do oráculo, né? Que esses templos eram para isso. Ou seja, né, aquela época, elas, possivelmente falando aqui que ela já viveu aquela época, ela estava fazendo, naquela época ela já fazia a mesma coisa que ela estava fazendo aqui, né? Exatamente. Né? Então, Consultando o oráculo, né? Consultando, e era assim, né? E você vê, né? Até hoje, né? A gente E tem isso. mantendo a mesma personalidade aí, né, Simone? Mantendo aí Eu até esse estava procurando a desejo. foto aqui para mostrar para vocês, mas não está aqui no meu computador, as fotos que eu tenho de lá, dessas são ruínas, né? Você não vê o templo mais, né? Mas é tão fantástico assim, né? Você ir num lugar desse que mesmo a ruína a gente achava lindo, né? Você só via as colunas caídas, tudo, mas é um barato assim, é muito interessante, né? Porque diz Bacana. respeito a nós mesmos, né? Sim. E A olha nossa só, você história, né? trazendo isso para gente, eu fico pensando no tempo, né? Olha a linha do tempo aí, Simone. Você falou 4.000 antes de Cristo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que nós somos lentos aí na nossa caminhada, né? Estacionários, inclusive. E a Porque gente aqui nós estamos. consultava os espíritos já, né? Não tinha espiritismo, mas todo mundo ia lá no oráculo, ia nas Sim, pitonisas, nas médiuns, ia consultar. Tudo era feito assim, né? Olha que interessante, né? A necessidade da nossa conexão com o mundo espiritual, da sim. maneira E que também, fosse, né? exato. E também estou pensando aí no caminhar da Aurélia. Muito lento, porque estamos aí em 46 DC. Se você me traz aí que é 4.000 antes de Cristo, então o A começo, né? Eu não fundação, sei a né? época, sim, a É fundação, mas eu não sei a época que ela nasceu lá, isso. mas tudo É. bem. Mesmo assim, olha o caminhar dela, né? Pode ter sido num tempo antigo como esse, né? Que a gente não sabe aqui exatamente, mas pode ter sido. Atenas, eu não sei Delfos, mas Atenas, eu lembro que chamou atenção, né? Nossa, 4.000 anos antes de Cristo já foi a fundação de Atenas. Então, Sim. E olha só que interessante aqui na nota, né, da questão 266 do Livro dos Médiuns. Quando bons espíritos veem que o médium se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos inferiores, eles afastam as pessoas sérias e bem-intencionadas. Olha que bacana. Então, esse médium aqui, o Araxes, né? As pessoas boas não vão ser guiadas a ele, não vão caminhar até ele, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que ele fala aqui é de alma gêmea. Tem algumas questões no Livro dos Espíritos que falam sobre isso, né? Na verdade, tem gente que diz que não existe alma gêmea e tudo. Mas não é como
como uma metade de uma laranja, porque ele quer dizer que nós não somos metades, nós somos inteiros. Mas quando ele fala de alma gêmea, é no sentido de ter uma alma que tem uma grande afinidade com a nossa, sabe? É nesse sentido que eles trazem aqui de alma gêmea. De terem os gostos parecidos, objetivos parecidos, certo? Só que, como a Simone falou anteriormente, a gente, uns andam mais rápido e outros mais lentos. Então, às vezes, a gente tem um espírito que tem uma afinidade maior com o nosso espírito, mas que a gente não caminhou. Então, a gente vai para os casamentos aí, como eu falei no começo da aula, os casamentos antipáticos, né? Que, na verdade, são educação, né? Educação da nossa alma também. Então, sobre essas questões de almas gêmeas, vocês podem procurar que no Livro dos Espíritos tem, e eles falam isso, né? Que existe uma alma que é mais parecida com a sua, só que não existe metade, nós não somos metade, né? Nós somos inteiros, tá bom, gente? Agora, gente, acabou a minha parte acaba aqui, onde a Malu terminou de ler. Mas tem uma coisinha que eu fiquei com vontade de trazer, né? Da questão 964. Olha que interessante. Eu falo assim, gente, mas esse médium aí, né? Ele fala, eu aconselhei propósitos injustificáveis e propósitos inferiores, muitos. Ele já está decaído mesmo, foi desviado, os bons espíritos não estão próximos a ele. Pelo contrário, né? Naquela luta da balança lá, ele já está sendo subjugado pelos inferiores por causa da sua paixão, né? Pelo dinheiro, ele era avarento. Esse é o problema central desse médium. E aí você fica perguntando, né? Será que Deus atende a cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? As leis regem, estamos, né, todos nós, sob as leis morais, sob as leis de Deus. Então, as leis de Deus, elas regem nossas ações. Se as violais, é nossa culpa, certo? Deus não profere julgamento. Deus traça um limite. Então, as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos, que extrapolamos aquele limite. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Entende, gente? Então, fiquei pensando aí no Arashi, sabe? Até quando ele vai continuar aí com essa... eu vou falar rapidinho que ele vai ter uma morte ruim, uma morte violenta, assim como o Sulpício Tarquinius teve. Então, tem essa questão aí, né? Eu também lembrei da parábola do homem rico, né? Lembra? Eu vou parar de trabalhar, eu não vou mais, eu vou construir os celeiros aqui, botar todas as minhas coisas. Aí ele diz para ele mesmo: aproveita agora, minha alma, que tens para muito tempo. Lembra? E aí os espíritos falam: moça, que tolo és. Hoje mesmo vai para a erraticidade. Lembram disso? Então é por aí, ó. Tudo tem um limite, né? Eu estou pensando no Araxes aí, ele tem que ter um limite. Porque assim, até porque todos nós temos um tempo para nós refletirmos e mudarmos a rota, né? Porque Deus é tão misericordioso que até esse tempo aí ele deixa aí conosco. Bom, gente, terminamos aí a parte do há 2000 anos. Malu.